Fala, senhores, tranquilo? Cadar na área. A aula de hoje é Por que as Nações Fracassam. Ela é baseada no livro homônimo, tá? Com esse mesmo nome. É uma troca de ideia muito grande, dando continuação ao nosso arco político. Depois disso aqui, eu vou dar uma parada nesse conteúdo político. Quero pegar pelo menos os feedbacks dos membros, para depois eu avaliar se vale a pena dar continuidade ou não, se está sendo saudável para o canal ou não. Certo? É um assunto muito delicado, porque mexe com crenças e valores. As pessoas têm paixão por política, assim como tem por futebol e religião, porque isso está no sistema de crença. E eu tento aqui trazer a razão, trazer a busca da sensatez, trazer argumentos sólidos para poder ilustrar a mente de vocês, porque eu acho que a gente está amadurecendo e daqui um dia a gente vai esbarrar com pessoas da matilha buscando posições de poder que vão poder ajudar o próximo, certo? Dentro dos seus projetos, dentro do seu crescimento. E nós somos o melhor canal de mentalidade que existe. Um dia nós seremos os maiores, porque é impossível ganhar de quem não desiste. Eu sei que vocês vão ficar com raiva do Kadar por causa de algumas posições. Leva pro coração não, pensa no lado positivo, que a gente vai dar certo, certo? Aguardo a posição de vocês. Fala, senhores, tranquilo? Kadar na área. A aula de hoje é Por que as nações fracassam? Né? Essa aula ela era para ter começado na outra, eu era para ter feito uma breve introdução sobre a minha posição política, para vocês entenderem mais ou menos o que o Kadar fala, mas, cara, é aquilo, aqui é uma ideia, todos os vídeos são assim, é uma ideia, o resto é coração, entendeu? 95% é emocional, essa regra não foge. E aí o assunto foi desenrolando na minha cabeça, aí um assunto me puxava o outro, então agora eu tenho que explicar a esquerda, agora eu tenho que explicar a direita, né? O vídeo passado é sobre tudo isso. Agora eu tenho que explicar aonde eu tô e por que eu tô assim, o que eu acho da política. Enfim, filho. Acho que não deixo. Eu acho que vai ser um vídeo polêmico. Não sei se eu vou descer ele, né, de membros. Mas é um vídeo que eu acho que era importante pra gente se situar e às vezes botar todo mundo no eixo. Cabelo tá escaralhado, eu dormi pouco, acordei 7 horas da manhã com meu filho, dormi às 3 e pouco fazendo vídeo, mas estou botando meu trabalho em dia e, meu irmão, é isso que importa, entendeu? Eu não tenho talento, eu não sou um cara com padrinho, ninguém, me compartilha aí, quem me compartilha é a própria molecada que me segue, mas eu ganho no esforço, e no longo prazo, irmão, é impossível me ganhar. E é isso aí, pau na máquina, irmão. O nego faz 2 vídeos por semana e tem canal grande. Então eu vou fazer 5, vou fazer 10, irmão. E uma hora meu canal vai ser o melhor dessa porra. Eu já acho meu canal o melhor, mas um dia ele vai ser o maior também. Cara, por que as nações fracassam? Né? Isso, pra quem pegou a outra aula, tem a introdução que ela tem que passar aqui de novo. Mas basicamente um escritor, eu fui fazer uma palestra no PB Investimento. E eu falo sobre vários assuntos na minha palestra, que é sobre alto rendimento em ambiente de crise, né? Porque o cara que ele desenrola muito bem liderança, gestão e performance em ambiente que vale a vida, irmão, ele desenrola em qualquer outro campo, porque a pressão e o estresse não são tão grandes, porque não tá valendo vida, né, filho? Só tem uma nesse jogo. Então, eu dou essa palestra, tá? Ela tem dado muito resultado, já fui em vários grupos grandes, graças a Deus, Deus abençoa. Minhas folgas estão sempre, graças a Deus, sempre dá uma palestra. Isso ajuda o guarda, ajuda a família do guarda, ajuda o projeto, né? A gente tá crescendo, isso graças a vocês, graças ao esforço, mas eu ganho pelo esforço. E aí, lá na palestra, provavelmente alguém leu um livro chamado Por que as Nações Fracassam, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha parado para ler. Mas eu já tinha lido livros nessa sequência, então não foi um livro difícil de ler, e o escritor é muito bom. E mó galera ali, tinha a mesma opinião sobre o livro. Então provavelmente alguém leu, falou muito bem, e aí contaminou as outras pessoas, né? O poder do ambiente contaminou as outras pessoas. E aí, cara, foi um livro que eu falei, cara, é um assunto que eu acho que já tá na hora da gente começar a maturar na nossa página, porque isso aqui é um manual da vida, né, cara? Se você reparar, né, eu falo de relacionamento, de mentalidade, mas no final tudo é um manual da vida, né, de como a gente portar nossa mente diante de todas as adversidades. Qual é a diferença daqui para o curso? O curso eu trabalho profundidade. Eu trabalho as ferramentas que me fazem ter essas conclusões. Aqui são as conclusões.
lá no curso são as ferramentas que constroem essa conclusão. Busca da verdade, investigação, manual de liderança, consciência, evolução humana, como é que o cérebro é formado, psicologia, família e planejamento, né? Tudo aquilo que abarca meu curso. Se tiver interesse, tem a descrição, tem o link do curso aqui, mas se quiser me chamar no direct para perguntar sobre o curso, eu também explico. É o meu projeto de vida, tá? É o que eu vou deixar aí para plantar para um dia, para criar uma sombra que talvez um dia eu não sente para ter, mas que vai ser, tenho certeza que de grande valia. E aí esse livro, cara, ele é um livro analítico, tá? O que é um livro analítico? O autor, por mais que naturalmente ele vai valorizar o que prospera, e o que prospera segue um perfil, ele analisa fatos. Ele traz fatos para te orientar. E ele traz assim, né, como a gente, se você tiver alguma antenação política, ele traz fatos que você reconhece. Você fala, cara, realmente, isso aí faz sentido. E ele desmistifica algumas lendas, né? Tipo da linha do Equador, né? Pobreza sempre no hemisfério sul. Ele explica, né? Desmistifica. Ele desmistifica também cases de sucesso, quando dizem que a China é um case de sucesso. E o escritor escreveu aquilo há muito tempo e a China começa agora a apresentar que parte do seu PIB era falso. Não se tem controle, né? Então ele é autodeclaratório. Então quem consultava e declarava estava sendo maquiado. Enfim. Mas ele apresenta outros fatores que indicavam que a China não daria certo, era um case temporariamente vantajoso, mas que ia cair. Enfim. E agora... E ele vai mostrando, e ele, tem um exemplo que é um exemplo muito bom, que é uma cidade entre o México e os Estados Unidos, que ela foi partida ao meio com a fronteira. O muro passa bem no meio da cidade. E de um lado, americano, você tem prosperidade, mesmo clima, mesmo população descendente, né? Então é o primo que mora desse lado, que aí quando passou o muro ficou do lado do terreno que era do México. De um lado do americano você tem prosperidade, fartura, e do lado mexicano você tem pobreza, miséria, pessoas tentando pular o muro, né? O muro de Berlim. Você não tinha ninguém da parte norte, da parte ocidental querendo pular para oriental, mas você tinha muita gente da oriental tentando ir para ocidental. Enfim, você não tem nenhum americano nadando para chegar até Cuba, mas você tem muito cubano nadando para chegar, enfrentando tubarão, para chegar até os Estados Unidos. E isso tem uma razão por quê. E ele vai explicar nesse livro através de fatos. Características econômicas, características comportamentais, características ideológicas. E ele pontua um por um o que prospera faz e o que fracassa faz. O livro é sempre assim. O que prospera faz assim, o que fracassa faz assim. E aí ele vai tudo, comportamental. E aí eu separei 3 tópicos mais ou menos. O estrutural, como ele ficou repetitivo, né, quando você... tem o ideológico, comportamental e o estrutural. O estrutural, como ele é repetitivo, né? Ele é um efeito repetitivo, que já vai ter sido explicado nos outros. Eu só botei uns pontos para ficar claro. Mas, mais ou menos, dividi assim, tá? Eu acho que o comparativo, né? Nos países que dão certo é de um jeito, nos países que dão errado é de outro. Fica mais claro para a nossa compreensão. E aí, vamos começar... Deixa eu desligar aqui para ver se... vamos começar pela ideologia. Característica dos países que prosperam. O livro é todo feito assim, tá? Em comparativos. E ele dá exemplos. Eu não vou citar aqui os exemplos de forma clara, porque aí senão ficaria muito nome, muito... Mas eu vou citar as características. E, cara, se você tiver um pouco de maturidade, você vai ter o feeling de perceber quais são essas características. E você vai conseguir identificar onde o nosso país está e por que está tão complicado. Tá? Quais são as ideologias dos países que prosperam? Valorizam a liberdade individual acima da causa coletiva. Tem uma escritora chamada... Eu sempre escrevo o nome dela errado. Caralho. Pô, o nome dela é esquisito, cara, mas Y...
A AYN, eu acho. Ayn Rand. Sou burro, tá, cara? Desculpa. Ela escreve sobre o individualismo. Ela defende que a corrente política mais sóbria e mais justa, que protege a gente contra futuros opressores, é o individualismo. E ela vai defender as causas individuais. A frase que me fez ler a Ayn Rand é quando ela fala assim: se você deseja defender as minorias, defenda o indivíduo, porque ele é a menor minoria de qualquer universo. E aí, se você defende o indivíduo pelos direitos e valores que protegem ele, direito de ir e vir, autodeterminação, autoproclamação, direito de defesa, seria o que o jurista chama de direito natural, que é aquilo que não precisa ser escrito, teoricamente, porque está em todos os indivíduos. Países que prosperam defendem o direito natural. Né? Quem faz direito vai entender melhor quando... O que é direito natural? E aí você vai ver, são 6 ou 7, assim, clássicos, né? Tem as ramificações do que é causa coletiva. A Ayn Rand vai falar que toda causa coletivista, e ela chama assim nazismo, comunismo, socialismo ou qualquer forma de ditadura, ela fala, não sei por que vocês perdem tempo tentando acertar nomes ou ideologias. No final, todos são o mesmo monstro, coletivistas. E qual é a característica coletivista? A causa vale mais que o indivíduo. Essa é a característica principal do coletivista. E qual é a grande preocupação disso? Em um dado momento, quando você não for útil para a causa, e aí, cara, deixa de ser romântico. Não é a causa que você não vai ser útil, é útil para quem comanda a causa. Eu sou a favor da direita, eu sou a favor, né, do país. O cara que está comandando, não estou aqui dando referências, mas é um picareta, vamos dar exemplo. Aí tu deixou de ser útil para a causa, então tá na hora. Stalin, meu irmão, Stalin passou todos os amigos no seu processo de tomada de poder. Robespierre, na França, guilhotinou todo mundo que era seu aliado. Porque, em um momento, a causa é mais importante que o indivíduo. E todos aqueles que podem comprometer a causa são uma ameaça. E aí, Serol. Hitler botou todo mundo que ele não concordava no Holocausto. Stalin botou todo mundo que ele não concordava nos gulags. Os campos de concentração de Mao Tse-tung supostamente mataram 50 milhões de chineses na guerra cultural que ele fez. Todos aqueles que não concordavam foram submetidos a trabalho escravo para gerar recursos para uma receita de poder, e todos aqueles que não eram favoráveis a isso iam para lá também. Cara, o livro Arquipélago de Gulag é um livro muito pesado, tá? Tem 700 folhas, 700 páginas, se não me engano, e só coisa pesada, tu tem que ter um estômago bem... E ele descreve um cara que sobreviveu ao Gulag e estudou sobre ele, e que não, né, teoricamente não existia Gulag, né? Era uma lenda. E uma das coisas que ele fala, que ele mostra, é tipo assim, as pessoas temiam tanto Stalin que ele deu uma orientada de como deveria ser o hotel em frente ao Kremlin, e ele botou uma porta errada para uma rua que não tinha saída. Não tinha sentido ter aquela porta ali. Ela dava no nada e não entrava ninguém podia entrar por ali. Mas as pessoas tinham tanto medo de questionar o Stalin que fizeram a porta do jeito que estava, porque foi a ordem dele. Quando ele morreu, acho que demoraram 3 ou 4 dias para anunciar. Os soldados que estavam na porta, no momento que ele morreu, foram mortos. Porque era no quarto de hora deles, foda-se. Meu irmão, a ditadura, ela é absurda. Ela anula o indivíduo em prol do coletivismo. E o grande escroto não é que é um coletivismo probo. Não é um coletivismo probo, é alguém que controla o coletivo, que tira proveito disso. Por isso que eu não sigo nenhum estereótipo. Já falei isso no vídeo passado. E nações que prosperam defendem o livre mercado e a responsabilidade social e não estatal.
a gente tem um país paternalista, que é o tipo de característica que a gente chama. O que é um país paternalista? É um país que não dá todos os direitos pro cidadão, porque ele pode fazer besteira. E aí o Estado fica detentores de tudo e controlando tudo. E aí a livre iniciativa fica limitada. A livre condição de competição e mercado, que é o que faz uma nação prosperar, fica limitada. Países que prosperam, eles têm característica de livre mercado. Irmão, se você... né, assim, eu já fui muito fodido, e aí quando eu vi, assim, esquema de corrupção, sonegou imposto. Pô, irmão, quando tu vai estudando mais, e tu vai crescendo, e aí você paga o seu primeiro imposto de renda, e pô, cara, eu perdi meu pai no SUS, eu fui criado em colégio público, eu catei lixo, eu levei comida de lixão pra casa. Então, assim, porra, eu não tive apoio do Estado pra me formar. Eu tive o estado mínimo do mínimo do mínimo, miserável. Porra, quando eu tive que pagar meu primeiro imposto de renda, irmão, eu senti o roubo. Eu senti o roubo. Porque o Estado, ele quer controlar tudo, então ele aumenta muito o imposto. E aí, cara, aí tu vai... Os anarcocapitalistas é uma corrente libertária. Eu me simpatizo muito com eles, tá? Anarcocapitalista. Mas eu sou individualista, se fosse botar em tipo. O anarcocapitalista, ele vai dizer que imposto é roubo. E, cara, não é de tudo errado. Quando tu vê que o teu dinheiro é retido e não é devolvido, num estado muito grande, você sente o peso de tentar fazer um livre mercado. Não tem livre mercado em países... Eu vou falar isso depois, mas em países que têm ideologia de crescimento, eles fomentam e incentivam o livre mercado. Porque o sistema de competição promove o crescimento de forma natural. Porque eu quero melhorar, e aí você quer melhorar, quer me ganhar. E aí, para te ganhar, eu contrato melhor os meus funcionários. Você pode, não, mas eu vou diminuir o salário. Meu irmão, se você diminuir o salário e eu aumentar um pouco, teus funcionários vão vir para cá, tu fica sem funcionário. E aí e aí você tem que aumentar o teu salário. Grandes empresários, eles têm que pagar bem para os seus melhores funcionários. É claro que é pelo nível de retorno, né? O quanto aquele funcionário retorna. Por que o Neymar ganha muito e o professor ganha pouco? Porque você passa o dia inteiro falando do Neymar, a vida sexual dele, a vida familiar dele, a vida social dele, o trabalho dele. E se você fala dele o tempo todo, se uma marca aparece na roupa dele, você compra a marca. A JBL explodiu quando o Neymar apareceu com ela. Um cantor brasileiro explodiu quando o Ronaldo Fenômeno fez a dança dele. Essa é a característica. O cara tem muito retorno, então se paga muito por ele. O dia que o nosso professor der muito retorno, vai se pagar mais. Então é incentivado o livre mercado e a responsabilidade social, individual, do indivíduo e não do Estado. O Estado, ele tem menos responsabilidade, o indivíduo tem mais, ele será punido por isso, sem paternalismo. Não acredita no sebastianismo, países que prosperam. Países que prosperam não acreditam em alguém para se tornar o salvador da pátria. Eles acreditam na força do Estado. Eles acreditam nas instituições que ali se organizam e vão dar condições da média construir. Eles acreditam na própria força e não no salvador. Sebastianismo é uma lenda portuguesa de um rei que ele não queria assumir o reinado, mas a coroa caiu no colo dele, tipo assim, acho que um morreu, aí a irmã dele não sei o quê, enfim, sobrou ele, que era o Sebastião. E aí ele foi para uma guerra na África, numa das colônias da África, e sumiu na guerra. E há uma lenda que quando ele voltar, ele voltaria e salvaria Portugal de todas as suas mazelas. E aí o nome disso é sebastianismo, é a crença no Salvador. Né? Países que prosperam acreditam nas leis e não nas utopias. Né? As causas ideológicas eu chamo de utopia. É o que eles chamam de utopia. Causas ideológicas. Porque elas serão distorcidas pelo bem da causa. Então não tem como confiar nelas.
Então, dá exemplo, a propaganda do feminismo é você dar liberdade para a mulher, não sei o que, não sei o que. Mas se a mulher for da ideologia que a gente não apoia, a gente não usa o feminismo para defender ela. Então, é utópico. A lei defenderia independente de qualquer um. Países sérios se apoiam na lei e não nessas correntes ideológicas que são altamente manipuladas pelos seus gestores coletivistas. Tá? Caminho da Servidão explica como funciona esse construtor. É um livro, tá? Caminho da Servidão. Simples, mas muito bom para explicar como as pessoas caminham para uma ditadura. E ele explica por que o topo de qualquer ideologia, de grupo ideológico, é sempre de alguém mau caráter. Porque em um dado momento vai precisar de quebras de princípios para poder progredir. E o mau caráter faz isso. E aí ele ultrapassa o utópico. O utópico, ele só é útil como idiota útil. O que é idiota útil? Ele é uma mão de obra necessária até chegar no nível de exercer o poder. Na hora de chegar de exercer o poder, ele sai de cena, entra alguém que não tem princípios e está disposto a fazer o jogo para tomar o poder. Assassinar, corromper, comprar. Mas você vai ver países que se apoiam em utopias, eles vão perdoar esse comportamento em prol da causa. Tudo em prol da causa. Países que fracassam adotam ideologias coletivistas sempre. Sempre. Ideologias onde a causa vale mais que o indivíduo. E aí quem é o indivíduo que atrapalha a causa é justificado qualquer mal contra ele. Todo país que fracassa adota ideologias coletivistas. Ataca sempre o privado. Porque você, cara, é a hora que você precisa do mau caráter para construir poder, né? Como Hegel fala, o Estado ele tem que ser total, absoluto e soberano para que a causa coletivista funcione, porque é uma ditadura. Então, ela não pode ter instituições fortes que tenham capacidade de competir. Eu não posso ter um povo armado que tenha capacidade de se rebelar. Para eu oprimir, o meu oprimido tem que ser desproporcionalmente mais fraco. Então, atacar o privado é um jeito de fazer o Estado ficar mais forte, dotar mais poder e aí ser boçal, soberano e ditatorial. Então, todo país que fracassa, ele vai seguir esse esqueminha. Ele vai formar ideias coletivistas como propaganda, ele vai atacar o privado para exterminar os dissidentes e resistência, né? Ele tem uma propaganda muito boa que promete igualdade, mas força ao custo da liberdade e da produtividade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero igualdade de todos, mas aí eu vou taxar você que trabalhou muito e fez uma herança boa para o teu filho não receber tanto, porque isso é desigual. Agora ninguém mais recebe herança. Esse é um exemplo. Eu vou taxar... Você está crescendo muito. Eu vou botar uma taxa sobre isso aí para eu ganhar também em cima disso aí. Mas eu não te ajudo em nada. E é justo que o que muito ganhe, muito pague, porque aí vem o princípio da mais-valia, que é uma idiotice. A riqueza está na mão de quem produz. Não, a riqueza está na mão de quem empenha quem produz para produzir. Porque se aquele cara não empenhasse, não teria receita. E aí, você naturalmente, nesses países, você vai entrando numa curva chamada curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? Chega um momento, filho, que quanto mais imposto você coloca, em vez de aumentar a arrecadação, diminui. Por quê? Porque, filho, quem detém o 1% de todos os recursos é livre, não precisa de pátria. Ele consegue, mesmo perdendo,
fazer seu capital ir para outro país, transferir suas empresas de sede e aí buscar um país onde tenha menor imposto, menor taxação, menor perseguição. Porque não faz sentido para ele ficar num local que faz mal a ele. É uma sandice. Então você vê muita gente indo morar em Portugal. Uma porrada desses caras que defendem o totalitarismo vão morar em Portugal, vai morar nos Estados Unidos. Olha, tive que sair do país porque o país... Ele tem muita condição, não tem para que ele se oprimir. Ele se refugia lá, o dinheiro dele cresce lá também. Então você tem aqui em volta do Brasil o Uruguai pegando muito milionário brasileiro, o Paraguai pegando muito milionário brasileiro, porque as taxações nesses países é mínima e ainda tem qualidade e condições de vida igual ou melhores. A Argentina provavelmente daqui a pouco vai começar a captar. Se ela continuar crescendo do jeito que ela está, ela vai começar a captar os milionários brasileiros. Por quê? Porque o Estado brasileiro já está na curva de life. Ele já aumentou o nível de imposto de uma taxação tão grande que começa a evadir. E quem produz não é o trabalhador, cara. É quem empenha o trabalhador. Quem produz, quem organiza toda a produção é a cadeia de liderança. Porque a cadeia de liderança, ela arca com todos os custos para que aquele cara produza. Aquele cara só empenha, no geral, mão de obra e tempo. Esforço e tempo. Mas quem produz todos os meios é a iniciativa privada. E se você tem uma iniciativa privada que está evadindo, você não vai ter produção de meios. E aí começa a aumentar o nível de pobreza. É uma conta que... Calma aí, rapidinho. Fechou. A minha tia está limpando a casa. Que naturalmente leva à miséria. Tá? Essa opressão ideológica sobre a iniciativa privada, sobre tudo em prol da propaganda da igualdade. A igualdade forçada gera miséria. E aí eles justificam isso através de coisas alienáveis, né? Os países que fracassam. Normalmente culpa histórica e usam elas para manipulação emocional. Elegem um culpado na história, e aí pode ser, em cada país é algum, tá? É o invasor inglês, é o português que passou aqui, o cara já saiu daqui há 500 anos. Mas a gente tá na merda aqui, não é porque tem um ditador merda extorquindo a gente. É porque o português há 500 anos atrás roubou meia dúzia de madeira daqui. Não faz sentido, mas emocionalmente justifica. E o cara, cognição baixa, de baixa consciência, fica aceitável. Eu não tenho culpa. É muito confortável não ter culpa. E ele se perpetua. A propaganda é muito boa. Ela promete justiça social, mas entrega miséria. Controle social e miséria. É isso que ela entrega. O Vitor, que foi um garoto que fomentou eu falar sobre isso, ele estava na dúvida sobre como explicar, para entender o comunismo e socialismo. Eu falei assim, cara, imagina um mercado. O capitalismo, ele não é uma corrente ideológica, ele é um mercado. Independente. É oferta, é um direito natural de oferta e procura de demanda. Como é que começa o dinheiro no começo dos tempos? O cara tem um item de valor, arroz, eu quero cavalo. Ele não sabe fazer equiparação. Ele elege alguma coisa que tenha peso e confiança para poder fazer o ordenamento entre as coisas. Então, 1 quilo de ouro vale um cavalo. 1 quilo de ouro vale não sei quantos sacos de arroz. Porra, eu tenho um cavalo, você tem arroz. Porra, não me interessa o arroz, não me interessa o cavalo. Mas me interessa o ouro, porque o ouro eu compro mais feno para mais cavalo. Então eu compro ouro. Isso é livre mercado. É a lei básica de escambo que começou a sociedade. Como é que começa o dinheiro de papel? Os portugueses iam fazer as viagens para as Índias. E se sabia que para poder viajar precisava de muito recurso. Né? Você tinha que fazer uma reserva de tripulação, salário, alimentação. Nem sempre vai conseguir pescar, nem sempre vai conseguir os mantimentos necessários. Um barco só dá tanto X, o cara precisava às vezes de 10 barcos. Como é que ele fazia? Como é que ele se organizava?
todo mundo sabia que o cara que ia e quando voltava, ele ganhava 10 milhões em ouro. Só que, porra, ele ia fudido. Pra ele ir, o que as pessoas faziam? Compravam um título dele, valendo, quando eu voltar eu tenho que te pagar tanto. Era tipo um precatório. E aí começou assim, eu tenho um precatório do Pedro Álvares Cabral que vale 10 milhões. Porque eu emprestei 5 milhões e ele vai me retornar 10. É tipo, sei lá, ele me promete 100% de lucro. Porra, eu tenho 10 milhões aqui, isso aqui vale 10 milhões, irmão. Você pode trocar quando o Cabral chegar. Quer levar essa precatória? E aí começou. O precatório foi a primeira moeda de nota. Porque tinha um peso e confiança. E isso fazia... Então, entenda uma coisa. Mercado é sempre capital. Não importa como você chama, direita ou esquerda, mas ele é sempre capital. O que é o coletivismo? Que é o controle do mercado. É alguém com uma arma dizendo o que você pode comprar, quando você pode comprar e o preço que você vai pagar. Mas aí você fala, porra, eu não quero pagar tanto por isso. Vai ter que pagar tanto. E aí eu desvalorizo a mercadoria. O fornecedor não quer mais, não vale mais a pena para ele fazer. Vai vender em outro mercado. E aí eu chego, não tem. Tudo aquilo que não tem aumenta o preço. E aí começa o contrabando, começa... Todo o sistema de contrabando nada mais é que um sistema de fuga de um mercado opressor. Quando você tenta controlar um mercado, você naturalmente obriga soluções não oficiais. E aí vai começar a desenvolver a miséria. Toda vez que você vê um país falando que vai regular o preço dos mercados, você já assume que a miséria vai prosperar. Porque, filho, se você se colocar em outros pontos da posição, imagina que você é produtor. Você trabalha pra caralho, paga uma carga de imposto de 50% e o teu lucro é X. Mas agora o governo, pela sua incompetência, ele vai reduzir o teu lucro para meio X. Caralho, meio X não paga a tua operação toda. É melhor você parar aqui enquanto você tem reserva, senão você começa a entrar em prejuízo. Para o teu mercado dar lucro, ele precisa ter aquela receita. Ah, mas e aí você só está pensando em você? Não, irmão, ele está pensando na sobrevivência. E aí ele para de trabalhar no mercado, ele vende tudo. Um país, é onde a curva de life acontece, um país onde vale mais a pena tu viver de renda do que você empreender, é um país que está fracassando. E aí qual é o comportamento de um país que dá certo e de um país que fracassa? Países que dão certo valorizam a meritocracia. Esforço pessoal e responsabilidade. A gente falou isso aqui, né? Baseiam-se leis, paternalismo. Responsabilidade social e não estatal. O cara ele autorresponsabiliza, incentiva-se o esforço. Né? Os Estados Unidos eles têm o livre determinismo, que eles acreditam que são salvadores, e tem o calvinismo, que ele diz que se você faz se você é um cara bom, isso vai refletir na sua prosperidade. Então, para você ser bom, você tem que ser próspero. São tipos de cultura que incentivam o esforço. Né? É natural que as pessoas digam, não existe... É natural não, a esquerda tem um argumento, e ele é furado, ele é bom, ele tem um ponto coerente, mas depois ele é furado. Não existe meritocracia porque não existe igualdade. Aí ele sempre dá um exemplo assim, você mandar uma tartaruga subir árvore, ela vai perder para o macaco. Claro, coerente. Se você mandar o Kadar disputar com um garoto que tem melhor condições, assim como eu espero que meu filho tenha, em certos tipos de ramo de cultura, eu vou perder. Porque eu não tive uma boa formação. Nós não somos iguais. Mas a meritocracia é entender assim, independente de nós sermos iguais ou não, banco de horas. O que faz você ser melhor que eu é banco de horas. Tem livros e estudos de neurociência que explicam isso. Você, quando é mais estimulado, você vai ter mais bancos de horas que eu, que fui menos estimulado. Contudo, se eu me esforçar, eu acumulo o teu banco de horas e espaço. Se não fosse assim, eu não deixaria de ser catador de lixo. A gente tinha uma sociedade estratificada. É fácil? Não. É possível para todo mundo, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. Então a meritocracia, ela existe.
O esforço vence o talento, vence a hereditariedade, vence qualquer outra plataforma pré-existente. Contudo, nem todo mundo está disposto a pagar o preço. E aí, quando eu discuto isso com um cara, ele fala que eu sou uma exceção. Mas todo mundo pode ser exceção, tá, filho? Se eu não acreditasse nisso, eu não faria esse canal. Porque eu acredito no potencial de todos vocês. Eu já falei, eu tô apostando meu braço nisso. Eu tô botando minha carreira em xeque, tô tendo desgaste. Eu acredito nisso. Se não acreditasse e não tivesse testado para ter certeza, eu já testei, eu sei que funciona. Contudo, nem todos estão dispostos a pagar o preço. Se todos estivessem dispostos, todos poderiam prosperar, mas não todos. Mas países que normalmente crescem, eles apostam nisso, tá? A cultura ética é mais forte que as leis. Quer dizer o quê? Você vai ter países que, mesmo que a lei gere uma punição, a vergonha cultural de cometer um ato ilícito impede que a pessoa faça, independente do que a lei diz ou não. Tem um triângulo de tomada de decisão que ele vem crença, medo, risco e oportunidade. Tudo que você vai decidir, eu ensino isso no meu curso, passa por esse tripé. Tem que ter uma crença favorável, você tem que superar o medo e tem que ter oportunidade. Países que prosperam, eles têm uma crença muito forte em determinados comportamentos e valores virtuosos. E isso faz com que eles tenham medo e vergonha maior do que a punição das leis. E mesmo que tenham oportunidade, eles não fazem. Você tem um primeiro-ministro na Suécia, se eu não me engano, ou Suíça, eu sempre erro essa merda, que ele usou o cartão corporativo do Estado para acumular milhas pessoais. E foi uma vergonha para ele tão grande que ele pediu demissão. Pô, irmão, aqui você tem cara preso por corrupção, confesso, lavagem de dinheiro, escândalo familiar. Pô, tem cara aí que comeu a mulher do irmão, supostamente matou o seu contador. Meu irmão, passou por isso tudo, já perdeu o cargo, voltou, e o cara na cara mais limpa segue a vida e nada acontece. Então, a ética, a crença ou cultura do país, ela é muito forte. Isso impede... você não se depende tanto das regras, embora elas existam. Isso muda muito. Singapura foi um exemplo de mudança num período de 20 anos, se eu não me engano. Singapura, em 20 anos, transformou a ética e a cultura do país, subdesenvolvido para uma das maiores referências de construção e prosperidade. Países que crescem têm educação como uma forma de libertação. Os caras buscam treinar e formar a sua população para que ela seja autônoma. Então, o cara vai ter formação técnica na própria escola. Então, ele já sai de lá com um ofício de operador, eletricista, pedreiro, carpinteiro, chefe de cozinha. Ele sai da escola já com ofício, computador, etc. Países que prosperam valorizam o gerador de renda, empreendedores, engenheiros, etc. O que é gerador de renda? São atividades e serviços que criam, que aumentam, que desenvolvem. Então, Estados Unidos, Vale do Silício. Os caras têm lá um local onde o imposto é menor, onde eles concentraram todo mundo que está trabalhando com tecnologia, e ali eles formaram uma cultura e consciência de desenvolvedor. E os caras arrebentaram. Essa característica de criar os engenheiros, formar construtores, formar desenvolvedores, é uma característica funcional dos países que mais prosperam. Os Estados Unidos, quando acabou a Segunda Guerra, ela não só ganhou da Alemanha. Ele contratou todos os cientistas e científicos alemães que podia. Vai trabalhar para cá, a tua pena é trabalhar pra gente, e aí a gente te mantém aqui. Tem vários caras que eram para ter sido condenados, mas foram trabalhar pro governo porque são criadores. Concentrar criadores faz o teu país prosperar. Incentivar criadores faz o teu país prosperar. Mentalidade
Comportamentos que fracassam. Países que têm mentalidade de vítima. RC 103 fala sobre isso. A culpa é sempre delegável. A pessoa ela nunca é culpada pela merda de vida que ela tem. Então é uma cultura de país onde a culpa pode ser de outro. A culpa é do senhor do escravo de 1700, eu tô em 2000 e pouco. Eu tomei consciência da minha vida em 2000 e pouco. Mas eu culpo o cara, né, o português, o homem branco. E, cara, isso pra mim era uma coisa muito irritante, porque, dá um exemplo, eu não tenho a cor de pele eu não tenho a cor de pele que me permita me fazer de vítima. Então, por mais que eu fosse o mais fudido da escola, eu não era vítima porque eu era branco. Eu era o opressor. Não me fazia sentido, cara. Eu não tinha comida em casa. Cheguei em casa, não tinha luz. Quando eu comecei a morar na minha casa, não tinha parte do telhado, não tinha. Nem todo o saneamento estava instalado. Caralho, eu beirava miséria. 5 centavos me fazia falta na compra do pão. Como é que eu não era o oprimido? É porque eu era branco. Que merda! Dei azar, então. Aí eu não tenho direito à cota, não tenho direito à bolsa. Não, isso talvez foi bom, porque eu acabei me rejeitando esse tipo de coisa. Mas é um critério que não tem lógica. Ela tem um padrão justificável que não cabe. Enfim. Você, nesses países que fracassam, tem uma cultura favorável ao jeitinho. E aí, que país você lembra disso? Em vez das regras. Né? Enquanto no outro você tem uma ética que constrói uma força tão grande que as pessoas não se preocupam com as regras, aqui você tem um jeitinho, a relação pessoal mais forte do que as regras. No final, cara, as regras são ponderadores, que é um extrato da crença. Então é natural que países que tenham crenças fortes vão ter leis fortes. Países que têm crenças fracas, desvirtuadas, vão ter leis fracas e desvirtuadas. É uma consequência do triângulo de tomada de decisão. E aí, nesses países, vale mais ter títulos, cargos, relações pessoais do que competência e entrega. E aí, cara, o Lula, quando estava preso, ou estava para ser preso, foi ele o genuíno, cara. Eu não lembro, tá? Mas eu lembro que um deles falou assim: não, esse negócio de justiça, lei, aqui no Brasil não funciona não. O que decide no Brasil é a relação pessoal. Ele falou isso com todas as palavras. E é verdade. E ele não mentiu. Você vê, depois da Lava Jato ter provado todo de forma escancarada, diversos confessaram, tem caras que estão condenados em outros países pelo mesmo crime. Mas aqui no Brasil, tudo foi revertido, todos foram soltos. O Estado teve que devolver dinheiro para quem o roubou, porque acharam um ponto burocrático ilegal. E no final as relações pessoais salvaram todos. Desculpa. Todos aqueles que se mantiveram leal ao esquema foram libertos. Os que não se mantiveram perderam a cabeça. Quem lutou contra perdeu a cabeça. Promotor afastado, ameaça de preso, perdeu o cargo público. Enfim. Países que fracassam têm uma educação fascista de doutrinação. E isso é clássico, doutrinação política, né? Forma mais serviços, né? Médico, advogado, cargos públicos. Cara, por que educação fascista? Deixa eu te explicar. Fascista é o Estado que controla tudo. Tá? O que é fascismo? É o Estado que controla tudo. É o Estado que regula o mercado todo. Ele regula quem pode comprar, quem pode vender, o preço, ele tenta regular o máximo possível. E aí, de tanto regular, ele prospera a igualdade e miséria. Educação sempre foi uma atividade privada, de cunho familiar ou escolar privado. Sempre foi, desde a Grécia, que é a base da educação, da cultura da educação nossa. Judaico-cristã, vamos dizer assim, né? Ocidental. Contudo, no começo do século, no começo dos movimentos políticos, foi-se entendido que a educação era uma das melhores formas de formar crença ou cultura. E se a gente quisesse ter o poder, a gente deveria formar crença ou cultura que fosse favorável à nossa causa.
É um jogo maquiavélico. E aí o Estado se apropria da educação, torna ela estatal, com a promessa sempre bonita de razão social. E aí ele promove educação para todos doutrinária. Tá? Mussolini fez isso, Hitler fez isso, Vargas fez isso, diversos outros coletivistas fizeram isso. Mao Tse Tung. Porque quando você controla, quando você faz uma educação doutrinária, você caminha a pessoa pro que a gente quer e não pela busca da verdade. E, cara, você pode não concordar comigo e você falar, isso é um absurdo, cara. A libertação liberta. O autor brasileiro, eu esqueci o nome desse cara, eu já li o livro dele, que é uma merda pra ler. Porque eu sou burro, mas ele é mais que eu, ele escreve mal. Mas ele fala no livro dele. Ele é o patrono da educação brasileira, tá, cara? Escreve aí no comentário, que eu não vou lembrar, eu não lembro o nome dele, eu sempre esqueço. Ele fala no livro dele, e se você ler o livro dele, não ficar pegando só citações que as pessoas fantasiam na internet, ele fala que todo professor é um agente da revolução e tem que tomar partido. O professor que não toma partido favorável a eles é um inimigo. Ele se inspira na cultura comunista de Mao Tse Tung. Ele exalta Mao Tse Tung. Cara, Mao Tse Tung matou 50 milhões de chineses para poder fazer a revolução cultural chinesa. Campos de concentração, tortura e etc. Porra, esse cara defende isso. Ele falou isso com todas as letras, que a educação é uma ferramenta doutrinária. Então, em vez de ter uma educação voltada para a libertação, para que essa pessoa faça o crescimento dela, como ela bem escolher, a gente caminha para que ela faça o crescimento para a nossa causa. Por isso as escolas viraram redutos, né? Viraram redutos doutrinários, ainda mais aqui no Brasil. E é escroto, cara, porque quem se fode nisso é o mais pobre. Porra, eu sou de colégio público, cidade pequena. O meu professor era o mesmo professor do colégio particular. O cara no meu colégio fazia 3 meses de greve todo ano em prol da educação. Mas não atrasava um dia o ponto dele no colégio particular. Não tem preocupação com o aluno, cara. Desculpa, não tem. Não tem. Se tivesse, não fazia o que fazia, cara. Era em busca da causa, do coletivo, do objetivo deles, e tava no calendário as greves anuais, cara. Então, assim, eu acho uma puta covardia, tá? Você prejudicar uma criança por um coletivismo, eu acho uma puta escroto. Uma porrada de pessoas na minha sala, cara, eram melhores que eu. Podiam ter destinos muito mais grandiosos. E aí, no meu pequeno universo de 40 pessoas, eu vi isso. Agora, cara, imagina 200 milhões de pessoas passando por uma escola onde, né, só, sei lá, 10, 12 milhões foram formadas em colégio particular. O resto é tudo em colégio público. Sabe? É uma puta covardia. E a gente tem um modelo de educação, que eu esqueci o nome agora, que esse mesmo cara, ele fomenta... Esqueci o nome dessa formação. Já foi usado na Califórnia, chegou a tentar ser usado em Israel. Contudo, todos os países perceberam que a pontuação no INDEP caía muito. Né? Eu esqueci, cara, sei lá o que, funcional, uma coisa assim. Que você... Tipo assim, você vai limitando, né? Você não estuda grandes obras, grandes autores, vai tornando tudo muito mole, aprovação automática, e no final tu tem um moleque mal formado, dependente do Estado, que é o objetivo final. Então, assim, pro que, isso que é o escroto, pro que a ideologia, o coletivismo prega, ele faz um excelente trabalho, irmão. A gente que não percebe. Se ele quer um cara dependente do Estado, um cara sem capacidade de ter consciência e arbitrariedade para poder decidir a própria vida, um cara que tolera o Estado ter forte, o Estado ser corrupto e aquelas famílias perpetuarem, a gente tem uma oligarquia que nunca vai perder o poder. Porque Estado forte, população sem miserável.
Esse grande distanciamento torna essa população dependente e a estrutura de poder não quebra. É isso que eles fazem, e eles fazem isso muito bem. O projeto final é perfeito. Para o que eles se comprometem, o projeto final é perfeito. Essa é a Matrix. Corrida dos ratos. Eu falo para vocês igualdade, justiça, liberdade, promoção social, vamos lutar contra os opressores, mas eu fortaleço os verdadeiros opressores que mantêm a gente na miséria e nos torna dependente deles. É um plano perfeito, filho. Muito bem feito, muito bem arquitetado. A gente que fica se enganando com a propaganda. Mas se você aprender a diferenciar, e eu ensino isso no curso, tudo que você for observar, você tem que observar o que é forma e o que é estrutura. Forma é o nome que você dá. Estrutura é o que é. Forma é a árvore. Estrutura é você descrevendo a árvore. Frambosa, verde, clara, não sei o que. Forma é o que é. Estrutura é como você propaga. Forma é como você propaga. Estrutura é o que é. Então o coletivismo, filho, ele é isso. A estrutura dele é essa. Um plano perfeito para tornar a gente escravo. Todo coletivista é assim, tá? E aí se você chama de esquerda ou direita, não interessa. Todo coletivismo vai levar a isso. Porque para perpetuar o poder, eles fazem isso. Mas todos eles usam uma forma disfarçada. E te engana porque você não consegue enxergar a estrutura. Isso é um básico de cognição, filho. É um básico de cognição. Essa estrutura de poesia. A forma que foi feita é tal. A estrutura de tantas estrofes, não sei o que é poesia. Mas a gente está chamando na forma de outra coisa. Vocês chamam de outra coisa, o que é de fato é assim. Isso é uma grande problema da nossa educação. E aí, cara, locais onde se fomenta uma educação servil, que vai servir a causa, ela vai ter um maior número, né? Os cargos que mais serão valorizados serão os cargos de manutenção de serviço. Médico, advogado e cargos públicos. Não são... médico, advogado não cria, ele mantém. Pô, mas médico é missão de prestígio num país como o nosso. Advogado num país como... Cargo num país como o nosso. Não deveria ser. Quem deveria ser os geradores de riqueza. Engenheiros, construtores, criadores, desenvolvedores. Porque eles aumentam o nosso crescimento. Esse aqui só mantém. Não estou dizendo que são cargos de prestígio não, tá? Mas são características. Países subdesenvolvidos vão ter nessas funções porque você tem um excesso de burocracia e você precisa de muito advogado. Quem tem muito dinheiro paga muito para ter atendimento médico de qualidade. Então você vai ter um médico valorizado. Cargos públicos são a base do funil para as relações pessoais. Então, grandes cargos públicos serão muito valorizados. Porque no final toda a burocracia pode ser atenuada ou pesada se você conhecer o cara do cargo público. Então é fomentada a corrupção, o peso. E aí, estruturalmente, e aí que já está redundante, você tem, nos países que prosperam, mais instituição, menos Estado. As instituições são muito fortes, compatíveis com o Estado. E aí o Estado, ele se regula para não ser derrubado. O medo de ser derrubado faz o Estado coletivista amassar a sua população, transformando eles em servis e miseráveis. Você vai ter mais leis e menos corrupção, né? Mais leis não é quantidade de leis, é leis mais valorizadas com punições que prejudicam muito o sistema de corrupção. E a corrupção acaba virando uma exceção. O Brasil já é regra, infelizmente. Você vai ter impostos, independente de serem altos ou não, isso é variável, mas reinvestidos. Você vai ver nitidamente que o seu dinheiro tem um propósito. A gente tem uma coisa chamada DRU. DRU quer dizer que
todo o dinheiro que você paga de imposto, que deveria ir para uma finalidade, o governo pode sequestrar, acho que até 70% para uma causa que ele achar prioridade e emergência. E aí todo governo, tá lá, tem dinheiro para saúde, 70% do DRU para infraestrutura, e aí ele vai manipulando o orçamento, que deveria ser estático, teoricamente, você paga aquilo para ter... A gente vai fazer CPMF para poder aumentar a contribuição na educação. Depois de um tempo já não ia mais para educação e estava tudo certo, e a gente ficou com esse imposto acautelado. O Brasil, ele tem uma carga tributária em duas funções: quando você ganha dinheiro e quando você gasta dinheiro. Isso é errado. Os países normalmente dividem em uma das duas. O país não tem imposto na circulação do comércio, mas ele tem imposto sobre a renda que ganha. Alguns países não têm imposto de renda, mas tem imposto na circulação do comércio. O Brasil ele tem bipartida. Então tudo que você ganha, 50% vai para o governo e as mercadorias têm 50% de impostos. É absurdo. Eu não olho meu salário bruto. Meu salário tem 27,5% de imposto, 11% de sistema previdenciário, que eu tenho que pagar além do meu imposto de renda, e mais 8% de fundo de saúde, para eu ter o sistema de saúde da polícia. E aí no final 50% do meu salário ele é debitado, antes de cair na minha mão. Então eu só olho o líquido. Quanto você ganha? Eu só sei o líquido, cara, porque se eu olhar o bruto eu fico puto. É muito imposto. É muito imposto. Então assim, o Estado ele só pesa em você. Um Estado grande, burocrático, ele só pesa em você. Porque ele precisa te manter servil e dependente. Ele precisa te manter com medo que o SUS vai acontecer, a gente vai ter que pagar. Cara, não é assim que funciona. O nosso aluno de colégio público, ele custa 2.200, 1.800. O nosso aluno de colégio público, ele custa 1.800. A mensalidade de um colégio público de colégio particular é de R$600. Se eu te desse um voucher de R$1.000 para você investir na educação do seu filho, e só poderia ser gasto na educação do seu filho, você pagaria um colégio particular bom, você pagaria o jiu-jitsu, o inglês e mais um caralho de coisa. E ainda sobraria R$800 de lucro pro Estado. Sabe, teriam formas muito melhores de gerir esse país, com menos Estado. O nosso país ele é muito pesado. A necessidade de manter isso aqui um império, onde só Brasília decide para todo o resto, prejudica muito segurança, educação e saúde. Que eram as únicas 3 coisas que o Estado tinha que tomar conta direito. O resto é iniciativa privada. Mas essas 3 coisas o Estado podia tomar conta não com um sistema burocrático que toma muito dinheiro no topo e não entrega nada no final da balança. Foi feito agora aí um negócio sobre fundo previdenciário, onde era descontado dos aposentados 11% para ele participar de um fundo previdenciário que não sei o que teoricamente era voluntário, mas começaram a debitar de forma autoritária. E aí uma ONG levava outra ONG, que levava outra ONG, que levava outra ONG, e no final não tinha retorno nenhum pro cara. O dinheiro do cara caía no processo de uma ONG para outra. No período das enchentes, foi feito um investimento de 1 bilhão, uma coisa assim em Petrópolis, cara. E não saiu do papel. 1 milhão, 10 milhões, e não saiu do papel. Não foi construída uma casa com esse dinheiro todo. Gastou tudo em estudos. Eu vi um político aí, foi até impeachmentado. Foi abrir hospital, campanha na época do Covid. A mulher dele, por acaso, abriu uma assessoria de imprensa uma semana antes, uma coisa assim. E ela ganhou a licitação de 5 milhões de propaganda, que nunca foi feita. Cara, tu consegue perceber o quanto um país grande e burocrático, ele só alimenta quem tá no poder? E a gente... chicote. Então assim, filho,
Eu que fui criado sem nenhum apoio do Estado, perdi meu pai em hospital público, até ontem eu era atendido só pelo sistema público, hoje eu posso pagar um plano de saúde. Você entende que eu consigo entender que dá para sobreviver muito bem sem o apoio do Estado? Para mim é muito claro que o Estado só me atrapalha. E quanto menos Estado, e aí como é que seriam as soluções? Talvez a gente tenha que fazer um vídeo sobre as soluções. Mas federalização. Cada Estado responde por si para certas leis. O Estado maior só regula e recondiciona, equaliza. Você tem 5.000 municípios, mas na verdade tem um estudo que diz que só precisaria ter 2.000. Tem noção quanto a gente mandaria embora de peso público desnecessário e redistribuiria esse dinheiro? Sabe, você tem os vouchers que você podia fazer. E aí cada pessoa, em vez de ter Bolsa Família, ela teria R$1.000 de cota. E seria uma economia de R$800 ainda. E isso melhoraria muito a condição de vida do brasileiro. Porque você investiria no teu filho no que você acha melhor para a educação dele. Ninguém é mais preocupado com a educação do seu filho do que você. Meu filho vai fazer R$50 jiu-jitsu, e aí o professor cadastrado, não sei o quê, blá, 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 pode aceitar esse cartão. O mercado, o colégio eu pago os 600, que é o puta colégio, numa cidade pequena. Ah, mas na Zona Sul é R$4.000. Filho, eu tô falando da média. Gente, vai ter gente que vai continuar querendo pagar os R$8.000 no colégio, sei lá, meu irmão. Mas é outra condição. A média podia ser essa, filho. Melhor remunerado, salário direto na mão do professor, sem passar por essa porrada de coisa que toma dinheiro dele. Mas a gente não cultiva a responsabilidade individual. A gente cultiva o Estado grande. Por isso o Brasil é fracassado em tudo, filho. É muito difícil prosperar num país merda como o nosso. Desculpa. Essa é a realidade. Cara, o vídeo ficou grande, mas eu acho que eu consegui explicar mais ou menos o quanto um Estado grande, um Estado coletivista, ele destrói uma nação. Tá? Você tem o exemplo lá dos Estados Unidos na linha horizontal, onde do México você tem total miséria, nos Estados Unidos prosperidade abundante. Você tem a divisão das Coreias do Norte e do Sul, Alemanha, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. É nítido a diferença do estrago que países coletivistas fazem. Mas eles são perfeitos para o que eles se programam, que é tornar sua população miserável, para que assim eles possam perpetuar aquelas famílias no poder para todo o sempre. A gente tem que tomar cuidado para não ser manipulado. A gente tem que lutar pelo individualismo, para que o Estado menor, a gente com os nossos direitos garantidos, a gente possa regular as nossas vontades, do que a gente entende o que é certo, sempre protegendo a nossa família, e se todos fizerem isso, todas as famílias serão protegidas. Seria muito mais simples e funcional, mas ninguém está buscando resolver. Eu tenho soluções políticas contra a violência, e eu falei isso na palestra, né? O pessoal do PB me questionou, e eu expliquei lá os pontos. Expliquei 5 tópicos, cara, simples, que resolveria o problema de favela, violência, crime, sem dar um tiro. Botei lá 5 tópicos, se isso aqui mudar a lei, se isso aqui tiver investimento, se isso aqui fizer isso, você resolve esses problemas aqui. Você desestrutura facção X, facção... Os caras, caraca, meu irmão, que porra, pior que é mesmo, caralho, meu irmão. Conversando com os gestores. Mas por que não faz? Não tem vontade política. Porque um país que precisa do miserável para perpetuar poder, ele se alimenta da miséria. Eu não digo nem da violência, eu não digo que o político está conectado com o tráfico, mas ele se aproveita dessa desgraça, dessa mazela, para perpetuar poder. Você prende traficante e dentro da favela do cara só um político pode fazer propaganda. E aí você vê campo sintético dentro da favela que você não acha em lugar nenhum do Estado. É a contrapartida.
traficante sai como o cuidador, o político ganha aqueles votos, só tem uma urna eleitoral lá dentro. Porra, filho, não vai dar certo. O político ele não tem gerência sobre o crime. Para com essa ilusão. Mas ele tem influência e ele tira proveito. E isso causa todo o ruim que a gente está vivendo. As coisas não são resolvidas no nosso país, não é porque é difícil. É porque tem muita gente com poder tirando vantagem de toda essa desgraça do povo miserável. El Salvador era o pior estado, era um dos piores países com problema de violência. 72 para 100 mil. A gente, com todo o nosso problema, está em 32 para 100 mil homicídios. El Salvador, em 2 anos, resolveu tudo. A última lei de El Salvador. Todo funcionário público e autoridade pública terá suas contas e sua vida explanadas, escrutinadas. Recomendo, e foi essa a palavra do Bukele, recomendo que o político que tenha comprometimento com o ilícito se antecipe e terá suas penas bem quebrantadas se ajudar nas investigações. Por quê? Por que se ajudar nas investigações? Porque o cara que rouba, ele sabe o melhor caminho para roubar. E ele consegue pegar os outros. Sócrates vai dizer, Platão vai dizer, que o cara que mais entende de injustiça é o justo. E o que mais entende de justo é o injusto. Muitas vezes pegar a mão de obra perceptiva do injusto permite descobrir o caminho para chegar no justo. Porque ele comete tanto o injusto, ele sabe os caminhos para fazer aquilo. O justo às vezes não sabe. Então ele foi muito sábio quando ele falou isso. Eu vou quebrantar as penas de forma absurda para aqueles que colaborarem. Aqueles que não, aprendam com o rigor da lei. Quebrou. Ele vai arrebentar, meu irmão. Esse maluco, ele já tá arrebentando, mas ele vai... primeiro ele bateu na violência, agora ele tá batendo na corrupção. Meu irmão, você vai ver, El Salvador vai ser a nova Singapura. E eu não tô nem dizendo de grandes investimentos, mas o cara já tornou a cidade, o país mais seguro da América do Sul. E a tendência é que se torne um dos melhores. Porque um líder forte, como um pai tem que ser, firme, previsível e disposto a ajudar o seu país. A gente não teve isso aqui ainda. Ele conseguiu juntar, eu não entendo muito da organização política, mas ele conseguiu juntar poder suficiente para se posicionar contra todos isso. E em 2 anos, ajustando pequenas leis, ele arrebentou todas as facções. Mudou o país. A gente poderia fragmentar em federalismo e botar vários buquelas aqui em vários estados. E o governo federal só ajustando. Mas os nossos políticos querem perpetuar poder, filho. Eles não estão preocupados com você. Eles vão ter escolta, eles vão ter apoio, eles vão ter condição. Eles não precisam da gente. A gente é só o escravo que faz ele fomentar no poder. E quanto mais fraco a gente for, quanto mais os criminosos massacrarem a gente continuar ali na luta de sobrevivência, menos a gente tem chance de disputar o poder deles. É um plano perfeito para um país fracassar, para a gente ficar miserável e para os poderosos continuarem poderosos. A gente trocou uma família real por centenas, milhares de famílias reais que vivem em oligarquias pelo poder público. Por isso nós somos o que somos. Fica aí minha posição. Espero ter quebrantado o coração dos que estavam com raiva de mim. Tentei deixar bem claro e bem posicionado o que faz diferença de um país para o outro. E espero que isso ajude a elevar a consciência de vocês para que aqui na Matilha a gente fomente uma cultura, uma percepção de um caminho para ter solução. Comece quando olhar, não acreditar no sebastianismo, entender o poder individual, entender onde devemos fomentar, virarmos exemplo e ocuparmos os espaços. Conto com vocês, eu estou apostando em vocês e eu sou Kadara, eu sou Caveira e eu estou sempre com a mentalidade de operações especiais para a gente vencer essa guerra. Um dia vai ser impossível ignorar a gente. E é só o começo.